É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço a honra do convite de poder debater com uma plateia desse nível questões que eu acho que são fundamentais para a gente compreender alguns dos dilemas e problemas que a economia e a sociedade brasileira passam. Quando eu conversava com o presidente um pouco antes, ele lembrava dessa passagem e eu me lembrei, disse a ele exatamente de algo semelhante que aconteceu comigo, porque eu tive o privilégio de trabalhar na implementação do primeiro Ministério da Ciência e Tecnologia, sob a coordenação do saudoso ministro Renato Acher, talvez um dos melhores, talvez não, sem dúvida, um dos melhores brasileiros que eu já conheci, que pensava em país, pensava em Brasil, pensava em futuro. E, naquela época, uma das batalhas que se travava, né, em nível global, em nível nacional, era exatamente nos tornarmos capazes de fazer computador aqui dentro, né? Quer dizer, não só o computador, mas a indústria de periféricos inteira. Uma indústria que era protegida, não era só a indústria brasileira de capital nacional de computadores que era protegida, a IBM também era protegida, né? Quer dizer, tem que esquecer que a Volkswagen também era protegida. Infelizmente, a história que se conta um pouco é muito injusta com esse período da nossa história. Eu me lembrava de uma reunião oficial onde a gente recebeu, eu e outras pessoas do Ministério, superiores a mim, evidentemente, eu era secretário de planejamento na época, uma missão norte-americana com parlamentares, inclusive. Né? E no almoço, um parlamentar do Partido Democrata norte-americano disse na mesa em que estávamos que os Estados Unidos jamais deixariam o Brasil desenvolver uma indústria de computadores, que nosso destino era outro. Né? Nossa inserção no quadro internacional era outra. Né? Isso me marcou muito pessoalmente, como brasileiro, ficou irritado. Né? A reação foi forte, pessoal e institucional, mas os fatos mostraram como as coisas caminharam. E também fui muito feliz, eu pude acompanhar a segunda parte da apresentação do professor Mourjão anterior, e eu tendo a seguir os passos que ele abriu. Quer dizer, a gente está num jogo global de interesses, e que muitas das vezes, na maior parte das vezes, esses interesses não são colocados lá como certas verdades científicas ou certos fatos inevitáveis, quando a situação é muito mais complexa. Eu estruturei um pouco a nossa discussão aqui em 5 tópicos. A ideia inicial é fazer uma ligação dessa questão com a crise. Né? Eu acho que a gente vive numa crise global que é cheia de certos matizes, não dá para discutir como um todo, né? Mas eu acho que a forma como a economia internacional se estrutura nos últimos anos, além dos pontos que foram levantados anteriormente, né, ela aponta para certas questões que têm importância do ponto de vista tecnológico de forma significativa. Né? Posteriormente, brevemente, eu vou falar um pouco sobre o papel da tecnologia no desenvolvimento econômico brasileiro. A gente vai ter que afunilar para uma coisa muito específica. Né? A gente vai ter que afunilar para o papel das empresas transnacionais. Quer dizer, isso é um assunto que saiu da moda de um tempo para trás, mas por razões que eu espero que fiquem mais claras aqui, eu acho que a gente deveria voltar a colocá-la no centro da nossa agenda. Eu tenho um amigo falecido, professor comigo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que dizia que essa ideia de que as empresas são globais é um mito, porque todas elas têm um endereço, né? Tem uma caixa postal, né? Quer dizer, uma boa parte delas ela está colocada num certo lugar, na Park Avenue, New York, etc., etc. Né? Eu me lembro que quando foi criada a Organização Mundial de Comércio, né, a delegação oficial norte-americana, mais de 50% eram CEOs, né, das grandes empresas multinacionais norte-americanas. Então, o que tem como resultado da criação do OMC, a TRIPS, etc., é de preciso interesse dessas corporações, né, que são legítimas do ponto de vista da sociedade norte-americana, daquele país, não há nenhuma discussão sobre isso. Só que a gente tem que saber que isso existe. Finalmente, o ponto 4, se der tempo, algumas coisas talvez eu passe um pouco mais rápido, eu queria levantar alguns pontos sobre algumas experiências internacionais, porque dos Estados Unidos à China, né, essa questão é uma questão central, mesmo no caso norte-americano. Né, e como alguns dos pontos principais de políticas que esse país tem adotado, né, tendo em vista salvaguardar o interesse
da sua tecnologia, do seu desenvolvimento voltado à inovação. E terminar com algumas indagações e alguns pontos que eu acho que a gente tem por aí, né? Passando rapidamente, quer dizer, a crise, né, ela significa fundamentalmente a ideia de... a gente está vivendo no âmbito de uma dela, entende? A gente pode tentar qualificá-la de uma menor maneira, mas ela sinaliza, ela traz algumas transformações significativas na estrutura econômica, geopolítica, em escala global, né? Quer dizer, você tem significativamente claro o declínio da hegemonia norte-americana, a gente está vivendo 2 ou 3 semanas de que isso ficou absolutamente claro, quer dizer, a instabilidade interna assusta muitos analistas, né? Mas a gente percebe que esse é um fato que absolutamente existe. Do ponto central, que talvez nos interesse também muito, é que já há 20 anos você tem uma mudança significativa do locus central de investimento, consumo e produção fora dos países mais avançados em direção a potências que alguns chamam de emergentes. Isso é liderado pelo Sudeste Asiático, evidentemente, com a China fazendo o papel principal, mas não é apenas esse aspecto. Quer dizer, o aumento do investimento, o aumento do consumo tem acontecido de uma forma, e da produção tem acontecido significativamente fora do eixo da tríade, né? O que tem trazido, de uma certa maneira, uma instabilidade, né, maior, né, que chegou agora ao caso norte-americano, mas que se demonstrava claramente em alguns casos nos países europeus, já, pelo menos de uma forma mais clara para todos nós, desde a grande crise financeira, que alguns chamam de financeira, de 2007, 2008. Né? Quer dizer, é só olhar as estatísticas. Vocês, por exemplo, a Espanha é um caso em pauta, eu costumo acompanhar mensalmente a estatística de desemprego de alguns países, e o caso espanhol é um caso paradigmático. É pior do que da Grécia. Por quê? Porque ele aumenta significativamente, acho que a partir só de 2 meses para cá que ele estabilizou. Então, a taxa de desemprego de jovens de 15 a 24 anos, na Espanha, segundo dados da União Europeia, já chega a mais de 55%, aproximando dos 60%. Não é à toa que a gente começa a ver vários espanhóis voltando à América Latina, tentando conseguir emprego nas nossas praias aí. Há 5, 6 anos atrás, os brasileiros eram impedidos de entrar na Espanha, né, de forma violenta até, e logo depois, né, eles começam aqui a bater nas nossas portas. Nada contra, nós somos um país que sempre acolheu imigrantes, e eu sou um exemplo pessoal disso, do ponto de vista da minha herança familiar. Né? Essa crise política e social é muito forte, ela tem matizes políticos complicados, vocês sabem muito bem, o surgimento de uma extrema-direita fascista em vários países europeus, no caso do Reino Unido, que é um país que eu conheço um pouco, morei lá, quer dizer, a Frente Nacional, os países, o partido de extrema-direita já conseguiu mais de 20% dos votos numa última eleição, e a situação é complicada, como sabemos. E, talvez, um ponto mais importante também, uma crise de coordenação global, né? Quer dizer, a ideia de que não se tem consenso sobre o que fazer com relação a ela, né? E, em vez de uma cooperação tentando se equacionar e seguir para frente, você tem cada vez mais uma rivalidade absolutamente complexa. No âmbito dessa crise, não vai dar tempo de discutir muito com vocês, a série de institucionalidades se colocam, e uma delas é a questão dos BRICS. Né? Não vamos ter tempo de discutir um pouco aqui, eu sou relativamente otimista, pelo menos o que aconteceu até agora com alguma das coisas dos BRICS, porque o pouco que ele avançou nesse curto espaço de tempo, ele tende a atacar a onça com vara curta. Né? Quer dizer, a ideia de você criar um banco dos BRICS é uma ideia fundamental, é importante politicamente, no meu modo de ver, né? E a ideia de você partir para uma discussão sobre a criação de uma moeda comum para ordenar as trocas desse país, fugindo um pouco da dependência com relação ao dólar norte-americano. Até porque o componente principal, né, dessa crise, né, a gente poderia passar de diversas maneiras, é o fato de que, se temos uma crise de superprodução em escala global, né, é do lado das finanças que a gente observa mais esse aspecto. Né? Quer dizer, dos anos 70 para cá, não é muito recente, sucessivos choques financeiros têm caracterizado
a economia global. O que foi de novo, o que aconteceu de novo em 2007, 2008, é o fato de que pela primeira vez esse choque financeiro atacou o centro, né, do sistema financeiro global, que é Wall Street, que é o mercado norte-americano. Né? De uma certa maneira, esses fatores principais dessa crise têm a ver com a hipertrofia dos ativos e mercados financeiros e um forte aumento da desigualdade do ponto de vista da distribuição de renda que ocorre em escala global. Nós somos um dos poucos países que temos sido capazes, não dá tempo também de discutir isso aqui em detalhe, de ser contracorrente nesse aspecto. Porque a própria China, que é digamos, um dos epicentros do capitalismo global hoje em dia, né, o coeficiente de Gini piorou, né, desde que ela passou por esse processo de transformação, e piorou de uma forma significativa. Qualquer outro país europeu, norte-americano, Estados Unidos, a desigualdade aumentou. Né? Ela aumentou, a participação da massa salarial no PIB diminuiu significativamente, né? E o valor dos mercados financeiros, que são essas duas tabelas que estão aqui, com relação à produção, estricto senso, né? ele se descola. Quer dizer, você está produzindo coisas de uma certa maneira com valor financeiro cada vez maior, o que explica esse escolamento e que talvez explique um pouco o surgimento de certas crises. Né? Do caso específico norte-americano, não nos interessa discutir muito em detalhe, mas apenas esse gráfico de baixo mostra como os lucros do setor financeiro crescem com relação aos lucros totais da economia norte-americana, saindo de uma faixa de menos de 20% nos anos 80 para mais aproximadamente 40% no bojo da crise mundial. Né? E com reflexo significativo no nível de investimento, que é uma variável extremamente importante. Tem alguns dados que comprovam isso, eu vou passar rápido, porque do nosso ponto de vista, né, para a nossa discussão aqui, eu acho que é importante a gente enfatizar um fato muito importante. Quer dizer, a partir dos anos 80, com essa crescente financiarização da economia, né, as finanças passam cada vez mais, o setor financeiro passa a ter cada vez mais um controle sobre o capital produtivo, inicialmente, particularmente nos países de origem anglo-saxã, estou me referindo aqui basicamente aos Estados Unidos, o Reino Unido e a sua periferia, Canadá, etc., né, mas passando isso, pelo menos com relação às grandes transnacionais norte-americanas, de uma forma significativa. Quer dizer, continua tendo uma concentração muito grande de capital, que as empresas se tornam cada vez mais gigantescas. É um mito essa ideia de que pequenas empresas de base tecnológica passam a ocupar o papel das grandes empresas. A única área onde isso ocorre é uma área que tem um impacto, do ponto de vista das grandes variáveis da economia, relativamente pequeno, que é a área desses serviços ligados à internet. Né? Quer dizer, Google, é verdade, coisas desse tipo, Amazon, etc., etc. Mas fora disso, você vai ver que os mercados em biotecnologia, em farmacêutica, em TICs, eles continuam controlados por um número relativamente pequeno de grandes empresas transnacionais e que cada vez aumentam mais o seu poder. Né? O ponto todo é que essas empresas passam a ser cada vez mais controladas pelas finanças. Tá? Eu estou trazendo aqui um estudo que provavelmente vários de vocês conheçam, que, no meu modo de ver, é a única experiência empírica com sucesso de mostrar essa subordinação da produção às finanças. Né? Os dados estão aí, vocês conhecem, quer dizer, o ponto todo é que um pequeno número de empresas, basicamente do setor financeiro, grupos financeiros pesados, controlam, né, através de mais de 1 milhão de ligações intercruzadas de controle de capital, um universo de 43 mil empresas, as maiores transnacionais que a gente tem no mundo inteiro. Né? Quer dizer, isso tem um impacto significativo, até do ponto de vista tecnológico, porque essas empresas, em primeiro lugar, elas passam a se preocupar cada vez mais nos seus rendimentos financeiros. E mesmo a sua atividade produtiva, ela é subordinada à lógica das finanças. E a lógica das finanças no capitalismo baseado em finanças, que é o que a gente tem hoje em dia, é a maximização do lucro de curto prazo e do rendimento aos acionistas de curto prazo. Né? Vocês sabem muito bem disso,
e não precisamos entrar em muito detalhe. Eu peguei apenas um exemplo que saiu na revista The Economist alguns anos atrás, de uma empresa conhecida chamada General Electric, né, que mostra por que ela, quando teve a crise, ela quase foi junto também. Né? Por quê? Porque uma boa parte do trabalho dela, dos resultados dela, do lucro e da produção, é mais do lado financeiro do que do lado da produção, em estrito senso. Né? Isso tem impactos significativos para nós outros aqui. Né? A gente não pode tratar essas empresas como elas fossem empresas que agem independentemente entre si. Então, a gente tem uma crise, por exemplo, em 2008, significativa no mercado automobilístico norte-americano, né, para dar um exemplo concreto, né, que faz com que as vendas de automóveis para o mercado norte-americano, que eram por volta de 18 a 20 milhões de unidades de automóveis por ano, ela despenque para 10. Tá? Então, de 18 passou para 10 em um ano. Parou, o consumo ficou preso. O que aconteceu? A maior parte dessa produção de automóveis no mercado americano era feita onde? Ou é feita onde? No México. Tá? No México, as grandes multinacionais têm todas as fábricas ali. Né? Bom, o que aconteceu? Eles tinham uma produção para 18 milhões, né, precisavam desovar aquele negócio em algum lugar do mundo. Encontraram alguns países que foram muito receptivos a isso. Um deles é o nosso. Né? Quer dizer, vocês sabem desse dado, eu não preciso entrar em detalhes. Né? A gente, por exemplo, passou a importar muito carro, né? Eu também não estou fazendo crítica a quem tenha, não. Né? E eu tenho um pouco, dirijo na cidade, tenho um pouco cansado já com a idade de dirigir com um câmbio tradicional. Minha pergunta, desde que eu morei na Inglaterra há 40 anos, por que a gente não tinha um câmbio automático aqui, produzido aqui dentro, sendo que essa foi uma invenção de dois brasileiros em 1932. Né? Foram brasileiros que inventaram o câmbio automático e não temos aqui. Até hoje nós não sabemos fazer avião, né? O Brasil faz avião, mas não faz câmbio automático, né? Depois de 70 anos. Né? De repente, os carros que estão vendidos aqui, quase todos eles são de câmbio automático. Diziam antes que não era porque era muito caro e o brasileiro não gostava de câmbio automático. Mentira isso. Né? Quem dirige na cidade fica muito feliz de não precisar ficar trocando marcha. A gente passou a importar, e olha que demos incentivos para isso. Né? Quer dizer, foram incentivos que foram dados para o consumo de automóvel, como a gente sabe, que numa boa parte das vezes, foi utilizado para garantir o emprego do trabalhador mexicano e não do trabalhador brasileiro. Mas essa é uma questão, talvez, ou para o cafezinho, ou para o debate. O ponto todo aqui é que a lógica dessas empresas passa a ser absolutamente ditada por os interesses do capital financeiro na sua matriz. Se vocês pegarem, eu não trouxe um dado aqui, mas posso passar para vocês se houver interesse, se vocês pegarem o aumento da remessa de lucros, né, pelas empresas transnacionais de 2008 para hoje, para 2012, vocês vão ficar abismados, né, pegando casos como automobilísticos, etc. Quer dizer, por quê? Porque as matrizes estão passando por problemas financeiros. Elas têm que dar lucratividade, elas vão tirar da onde é mais fácil, elas tiram daqui. Né? Bom, para fechar essa parte inicial, que está se entendendo um pouco mais do que eu imaginava, a gente tem que pensar que o mundo também, até por causa dessas razões que eu estava colocando aqui, né, quer dizer, o fato de que as grandes empresas transnacionais passam a ser subjugadas à lógica do capital financeiro, elas passam por também uma crise de desenvolvimento tecnológico e de inovação. Né? Não há tempo de detalhar aqui as especificidades disso, eu trouxe aqui, vocês desculpem, isso aqui são duas citações, para não dizer que a gente é patria aqui, são duas citações de intelectuais norte-americanos que colocam em xeque o mito de que aquela é uma economia altamente inovadora. Né? Quer dizer, um deles diz, olha, tirando essas coisas da internet, né, para a economia como um todo tem acontecido muito pouco do ponto de vista de grandes novidades. Né? Se der tempo, no final do capítulo pouco, eu acho que a China, como tem uma estratégia mais... Não quero que o Brasil vire China, não é, por favor. Não é esse o ponto. O ponto é que eles têm uma estratégia de longo prazo, como o chefe vai poder dizer, onde a questão da tecnologia nacional ela é absolutamente central. Né? Bom, aqui tem uns dados que mostram um pouco esse caso para a economia norte-americana, né, e eu vou passar um pouco rapidamente. A crise de 2007 e 2008 teve um impacto significativo e levou a que vários países tivessem que intervir significativamente na economia, né, para minimizar os impactos dessa crise. No final, talvez eu volte a dizer um pouco sobre esses programas que foram colocados, particularmente no caso chinês, e talvez se der tempo
na Coreia do Sul, né? Mas esse gráfico é interessante porque ele mostra que, apesar de que a mídia, né, desceu o cacete aí no nosso governo, dizendo que a gente tinha utilizado recursos públicos corporativos, a gente foi o país que menos matizou, se comparando com China, por exemplo. Bom, muito bem. Rapidamente, o segundo ponto, né, tentar olhar um pouco para dentro. Né? O Brasil, o que aconteceu, o que a gente poderia rapidamente dizer do ponto de vista de desenvolvimento de capacitações tecnológicas. Quer dizer, a gente tem algumas especificidades do nosso modelo colonial, no primeiro momento, e industrialização, que nos fizeram chegar um pouco atrasado a uma série de coisas que são muito importantes para o desenvolvimento de capacitações produtivas. Os nossos queridos ancestrais portugueses, diferentemente dos espanhóis com a América Latina, não deixaram que se criar uma universidade aqui no Brasil. Né? A primeira universidade brasileira era do século XX, enquanto se você for olhar na Argentina, em Cuba, na Colômbia, você no século XVII já tinha universidades nesse país. O que a gente fazia aqui era, tendo em vista o nosso padrão de especialização, que era exportação de café e de açúcar, né? Para essas culturas a gente desenvolveu muita capacitação. O Instituto Agronômico de Campinas é um exemplo claro, a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, que foi criado no começo do século XX por uma razão econômica. Quer dizer, os navios resolveram dizer que iam parar de aportar no porto do Rio de Janeiro se não houvesse uma diminuição das doenças naquele porto. Então foi criado o Instituto Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Oswaldo Cruz, na época, para resolver problemas de saúde pública. Não porque o brasileiro estava com pouca saúde, não, mas sim porque, senão, economicamente, uma das principais atividades nossas, do ponto de vista de relações com o exterior, seria prejudicada. A gente teve uma mudança significativa dos anos 50 para frente. Tá? Não é intenção minha entrar em detalhe muito grande, porque vocês conhecem muito isso, né? Mas a gente passou por um esforço enorme de criação de infraestrutura, no sentido de que, hoje em dia, a gente está muito mais adiantado do ponto de vista de capacitação científica e tecnológica do que qualquer outro país latino-americano. A gente começou mais tarde que eles e hoje temos capacitações que eles não sonham. Né? Quer dizer, esse é um esforço brutal da sociedade brasileira que não pode ser minimizado, tendo em vista o pouco tempo que a gente fez para isso. Né? Mas a gente passou por novas externalidades. Né? Do ponto de vista dessa área, as principais podem ser ditas, né, no final dos anos 40, começo dos anos 50, a criação em São José dos Campos de todo o complexo, né, INPE, CTA, que só temos hoje capacitação de fazer avião, porque tivemos o objetivo de longo prazo de criar essas capacitações nos anos 40 e 50. Aliás, o projeto vinha nos anos 30, a gente criou o CNPq, a gente criou outras externalidades. Nos anos 50, o Archer me disse uma vez que havia uma intenção de vários deputados nacionalistas, digamos assim, do Fundo Nacional, de criar um Ministério da Ciência e Tecnologia, mas houve uma pressão de quem? De um país ao norte, né, que inviabilizou a criação de um ministério para dar conta da questão da ciência e tecnologia naquele momento. Né. A gente passou por uma industrialização que é muito conhecida, né, que eu vou falar sobre ela mais rapidamente, em que a questão tecnológica jogou um papel muito grande na discussão de como essa industrialização foi feita. Né? Mais para frente, com a crise, a economia brasileira passa, e a latino-americana como um todo, passa a partir dos anos 80, a gente teve mudanças significativas, que eu talvez fale um pouco mais para frente, que nos mostraram, que nos sinalizaram a piora significativa em algumas áreas. Né? A mais clara, né, que talvez volte a dar um dado depois para frente, é em telecomunicações. Quer dizer, eu me lembro, muito tempo atrás, né, a literatura internacional tem 2 livros clássicos sobre telecomunicações, um publicado pela professora Lynn Telka, que é uma canadense, e o outro pelo professor Mike Hobday, da Universidade de Sussex, na Inglaterra, que diziam, ambos textualmente, que as telecomunicações, do ponto de vista de capacitação tecnológica, a indústria de telecomunicações brasileira nos anos 70 era a mais avançada do mundo, fora os países da tríade. Nós estávamos na fronteira mundial e hoje estamos na lona, se a gente pudesse dizer assim. Essas mudanças foram complicadas e vamos falar um pouco dela um pouco mais para frente. Né? Quer dizer, a gente que criou uma série de funcionalidades, outra que vale a pena lembrar é a Embrapa, porque a Embrapa nos faz sair de um... Eu sou tão antigo que quando eu era garoto, ia na escola, se a minha professora estava doente, a minha mãe que comprava uma pera argentina, né?
para que eu levasse para ela, porque ela estava doente. Então, maçã, pera, a gente importava da Argentina. A gente só sabia fazer café e cana-de-açúcar, porque era o que dava o dinheiro para quem vivia da exportação. Não sabíamos fazer nem maçã nem pera. Hoje em dia, vocês sabem muito bem, né, já foi objeto da nossa discussão aqui. Né? A questão é que essa transformação, né, a gente passa por uma transformação trazida pelo programa de substituição de importações, que também não é menosprezado. A gente saiu de uma economia agrária exportadora nos anos 50 para avançar um processo de industrialização que vem da década de 30, mas que toma caracteres especiais a partir dos anos 50, que nos colocou entre os anos 60 e os anos 80 como um dos países, né, isso é uma tabela com dados da UNIDO para o período de 65 a 80, a gente vê que estávamos, do ponto de vista do valor, crescimento do valor agregado na manufatura, né, a gente estava atrás apenas da Coreia do Sul e de Singapura. Né, era a terceira maior economia que se transformou através e a gente chega no final dos anos 70 com uma indústria relativamente completa, uma indústria da segunda revolução industrial relativamente completa. Eu tenho os dados que eu uso com os meus alunos ali que mostram que em 80, né, a gente tinha o peso do complexo químico, mais o complexo metal-mecânico, né, a gente tinha 2/3 do nosso PIB industrial nesses setores, né, e isso era mais ou menos igual que a Alemanha, Estados Unidos, países, Japão, né, só que demos um azar, que era exatamente o momento da transformação que trazia as TICs para dentro do tecido industrial. Né, e a gente não foi capaz de endogeneizar na economia brasileira a capacitação produtiva e dar o peso das novas tecnologias de base microeletrônica. Tá? Mas do ponto, então, dos anos 80 para cá, a nossa indústria, não é que ela não cresça, entende? Porque há um debate enorme sobre industrialização que você tem acompanhado, e que às vezes é um pouco mal focado, porque se diz, não, a gente não se industrializou porque a indústria continua empregando mais gente. Né? A indústria continua tendo um crescimento, em termos reais, significativo. Né? Acontece que ela se mantém, do ponto de vista de sua participação em escala, a participação relativa da indústria manufatureira brasileira vis-à-vis a indústria global, né, ela se mantém no primeiro momento e começa a cair gradualmente ao longo do tempo. Né? Quer dizer, isso essa linha vermelha desse gráfico. A gente chegou a 2,55 no final do programa de substituição de importações, éramos responsáveis por 2,5 do valor agregado da indústria manufatureira em escala global, isso vai caindo e chega no final de 2000 a 1,68. Tá? Do ponto de vista, então, de valor da transformação sobre a população, a gente se mantém constante, a linha vermelha, mas o mundo cresce, que é a linha preta, e a China, então, explode, que é a linha azul. Né? Nesse mesmo período, a gente tem uma inversão da nossa participação no comércio internacional. Esse gráfico em forma de tesoura, ele é muito conhecido. Né? Isso daqui ele sai desse jeito, assim, se você entrar no site do Ministério do Desenvolvimento. Né? Quer dizer, a gente, que nos anos 70 conseguiu exportar mais manufaturado do que produto básico, né? E, portanto, chegar no pico, no começo dos anos 90, né? De mais ou menos 55% das nossas exportações serem de produtos manufaturados, a gente vê essa coisa cair a ponto de que, há 2, 3 anos atrás, né? Há uma volta da importância maior da indústria, das atividades de produtos básicos, aí é só a agricultura e são esses bens de processamento agroindustrial, particularmente a mineração, que são muito pequenos, né? Minério de ferro, essas coisas. O que nos coloca com uma situação complicada do ponto de vista da inserção nossa no padrão do desenvolvimento global. Né? Quer dizer, se a indústria continua crescendo, né, em termos absolutos, em termos reais, ela perde significativamente a sua participação num produto industrial. Né? E ela começa a perder isso já a partir dos anos, final dos anos 80, né?
em dois períodos significativos que se mantêm um pouco mais para frente. Não há tempo da gente explicar um pouco em detalhe isso, é mais importante a gente tentar colocar o que tem acontecido no período mais atual, que é o período que a gente vive hoje em dia. Né? E para isso, tem alguns gráficos que mostram, não para a indústria como um todo, né? Apesar de que, porque o quadro é muito diferenciado tendo em vista os setores, mas eu vou me concentrar no que a literatura chama, às vezes com alguns problemas, de setores de alta e média a alta tecnologia, que vai da automobilística a material elétrico e de comunicações. Né? Quer dizer, esse gráfico mostra um estudo em cima de uma tese de mestrado defendida no ano passado em Araraquara, que é um trabalho fascinante, mostra o que acontecia até 2003 e depois o que vai aparecer em vermelho é o efeito do período 2003-2008. Né? De lá para cá nós não temos dado que permita fazer isso, mas a situação provavelmente piora um pouco. Né? No sentido de que o que a gente vai percebendo no âmbito das atividades industriais é uma paulatina e crescente desnacionalização da produção. Né? Esse dado, que é uma variável muito utilizada em economia coeficiente da implementação das exportações, ele é muito fraco porque ele mede apenas o total das importações no chamado consumo aparente. Consumo aparente é a produção mais importações. Então, ele deixa de pegar importantes encadeamentos intraindustriais. Né? E até essa dissertação a gente não tinha esse trabalho. Né? Tem alguns gráficos que estão com vocês que mostram um pouco isso. Né? Eu vou centrar nesse gráfico que é o mais significativo, no próximo, né? Porque ele mostra o coeficiente de importação se a gente colocar dentro, né, através de uma análise da matriz industriais, as coisas que são os insumos ao processo produtivo que são parcialmente importados. Porque aquele outro lado responde se um automóvel compra um produto, um pistão, uma caixa de câmbio, né? Para aquele outro lado ela sai como produção nacional. Mas na caixa de câmbio que está comprada para a indústria automobilística, uma boa parte é importada também. Né? Os insumos para a produção do bem intermediário também são importados. Né? E esse gráfico nos mostra, de uma forma mais pura, né? Mais detalhada, o efeito real. Né? Pegando os dois exemplos mais complicados para nós, brasileiros, e particularmente para a discussão nossa aqui, que são essas 4 últimas linhas, você tem uma questão metodológica aqui do que é insumo comercializável e total. O total inclui uma série de coisas que não são comercializáveis, que para nós significa atividades que não são passíveis de importação. Por exemplo, água. Depende da água, não dá para você importar. Então, por isso que o total é menor do que o de baixo. O que interessa de nós é o C. Né? Quer dizer, para máquinas e equipamentos de informática, 50% do valor da produção já era importado em 2003. Né? Em 2008, isso chegou a 70%. Né? Significa que apenas trabalho de... Esse nível é um nível próximo de uma indústria maquiladora, como a gente chama. A indústria maquiladora é o quê? É aquela indústria que importa tudo, você tem uma mão de obra local para fazer a fase final do processo produtivo, geralmente de baixa qualificação, que faz a montagem, e volta-se para fora para a exportação. Se houver tempo e interesse, a gente pode discutir em detalhe esse dado. O importante aqui é essa paulatina e brutal, né, desnacionalização, né, do coração de atividades produtivas que são extremamente importantes para a nova dinâmica. Se quisermos ter algum papel no mundo mais para frente, para um país como o nosso, eu não vejo possibilidade se não internalizarmos esse tipo de trabalho aqui. Porque é um trabalho qualificado, é uma capacitação qualificada, etc, etc. Né? Bom, a gente pode ver isso, né, em dados, alguns dos quais foram os que eu usei nessa discussão no Senado, o presidente se referia, que só foram atualizados aqui, que mostram a situação dramática que a gente tem com a balança comercial do nosso complexo eletrônico. Né? Quer dizer, as importações elas continuam crescendo, aqui a gente pega de 2008 para cá, a situação só piorou. Né? O dado anterior foi 2008, a situação, portanto, está muito pior. Né? As exportações, elas caem, né? E caem mais a partir de 2008. Por quê? Porque o que a gente exporta aqui são
coisas, né, às vezes é aparelho celular, alguma coisa assim, que as multinacionais montam aqui dentro. Com a crise lá fora, eles não têm muito interesse de exportar as nossas coisas aqui. Né? Eles preferem outras estratégias que dá tempo para a gente discutir. Né? O resultado líquido é que a balança vai toda para baixo. Né? E o nosso déficit comercial ele cresce para componentes, né, de uma forma brutal, de menos de, em 2002, de menos de 3 bilhões para mais de 10, e assim por diante para eletrônica de consumo, telecom, informática, etc. Né? Bom, rapidamente a gente pode concluir essa fase, né, até o final dos anos 80, né, e até o período que a gente teve alguns sucessos em algumas áreas, do ponto de vista de desenvolvimento de capacitação. A gente sabe fazer um avião, mas não sabe fazer um câmbio automático para o automóvel. Né? A gente tem um avanço significativo, importante do ponto de vista da tecnologia industrial, e a gente tem a Petrobras que conseguiu se segurar, né, e ainda é importante do ponto de vista, é muito importante do ponto de vista de encadeamento, né, das suas relações ao lado, para frente e para trás. Né. Se eu fosse ter dados setoriais de como é que evolui a indústria brasileira nos últimos 20 anos, vocês iam perceber que o peso da exploração e refino de petróleo na nossa matriz industrial ele cresce significativamente. Ele chega a quase 20% do valor agregado da indústria como um todo. Né. A gente teve diversos insucessos. Né? Eu poderia citar vários, mas os 3 principais, no meu modo de ver, são automobilística, praticamente pelo peso que ela tem na estrutura produtiva brasileira. É mais de 10% do PIB industrial ainda hoje em dia. Né? Telecomunicações e farmacêutica, que eu vou situar um pouco mais para frente. Bom, o que acontece do ponto de vista das empresas que fazem, as grandes empresas ou pequenas que fazem parte desse aparato? Né? Quer dizer, aqui você tem a linha verde, que é importante para esse gráfico, mostra uma variável que é muito trabalhada por nós economistas, que é o gasto de P&D em pesquisa e desenvolvimento sobre o faturamento. Né? A gente vê que para equipamento de telecom, que a gente tinha uma capacitação contrópica, 30 anos atrás, etc., né? A gente gasta 1,5%, né? 1%, as empresas gastam 1% do seu faturamento em P&D. Isso é muito? Isso é pouco? Bom, vamos discutir um pouco o terceiro item, né? Que tem a ver com a questão especificamente das empresas transnacionais. Né? Quer dizer, para isso eu vou pegar alguns dados que são complexos, são complicados. Por quê? Porque mostram alguns dados bem gerais sobre as grandes empresas brasileiras. Eu chamei de grandes aqui, empresas com mais de 500 empregados, né, que são responsáveis, no caso brasileiro, segundo as estatísticas do IBGE, por 75% de todos os gastos em P&D da estrutura produtiva brasileira. Quer dizer, as só muito grandes, mais de 500, são 22% das empresas inovadoras, elas gastam 75%. E aí você tem uma concentração brutal, tanto das empresas de capital nacional, né, 33% tá, em petróleo, que é a Petrobras, 25% em outros equipamentos de transporte, que é a Embraer. Quer dizer, só a Embraer e a Petrobras gastam mais de 50% de todos os gastos em P&D da indústria brasileira, né, de empresas de porte significativo. E as subsidiárias das transnacionais estão muito concentradas na automobilística, que é responsável por 48% do nosso setor, dos gastos em P&D do setor. Apesar dela ser responsável por quase a metade, a gente não sabe fazer câmbio automático, por exemplo, ainda aqui. Né? Bom, essas empresas, do ponto de vista da distribuição setorial, aí são apenas as grandes empresas. Vocês veem a média de gastos em P&D de empresas por setor. Né? A maior parte está abaixo de 1% em média, algumas 1,5%, a gente tem algumas exceções que são a vez da ponta lá, a Embraer, né? É um caso único, a gente pode singularizar, e do caso um pouco mais para cá, de algumas empresas na área de instrumentação. Né? Se eu for comparar um pouco com as grandes empresas globais, né? Esse dado é tirado da União Europeia, a gente vê que eu só peguei algumas de TICs para o nosso debate aqui. Né? As grandes empresas de TIC, elas gastam, a maior parte delas acima de 10%, né? As exceções são a IBM,
por razões que você sabe muito bem, ela deixou a parte de produção industrial para trás, ela simplesmente faz outras coisas. Aí, entre parênteses, né? Quer dizer, quando a IBM decide fazer isso, tem uma empresa chinesa, que talvez eu me refira a ela mais tarde, chamada Lenovo, né? Que adquire a visão de microcomputadores da IBM. E foi interessante que na época eu cheguei a participar de algumas discussões e muita gente dizia surpreso, por que a Lenovo está comprando uma coisa que todo mundo sabe fazer? Né? Todo mundo sabe fazer o quê, pai? Né? Quer dizer, todo mundo sabe fazer, a razão pela qual a Lenovo compra é uma razão de ordem estratégica, onde, em primeiro lugar, ela vai aprender tecnologia de fabricação, que ela não sabia fazer na China. A Lenovo é uma empresa que saiu da universidade, ela é muito ligada ao complexo industrial militar chinês, né? E ela, hoje em dia, é uma das principais empresas globais. Quer dizer, a gente dizia, há 30 anos atrás, que não precisávamos fazer microcomputadores aqui, porque era reinventar a roda. Né? Os chineses, 20 anos depois, foram reinventar a roda. Por quê? Porque isso você aprende a fazer. Né? Quer dizer, é bem fácil de você explicar isso para engenheiros. Para eu e outros economistas é muito mais difícil, porque os economistas não têm a noção do que é o chão de fábrica, do que é a atividade do dia a dia, do que é a atividade de produção e tudo certo. Né? Aí vocês podem ver, então, essa tendência. Vocês vão ver uma chinesa chamada Huawei, que já faz parte de uma grande empresa chinesa, conhecida de nós aqui, porque ela está entrando no nosso quintal também, né? E que mostrou que é possível você penetrar esse mundo, esse clube de gente grande, né, se você tiver uma política bem estruturada. Né? A gente pega outras empresas, eu fiz uma seleção de outras empresas das 1.500 e a gente vai ver muito pouca brasileira. Né? Mas a gente tem uma brasileira importante que vocês conhecem bem, talvez a única que sobrou, né? Aquela última, que está ali, que é a TOTS. Né? Ela gasta mais de 10% das vendas, ela está em 997, né, das empresas que mais gastam em P&D do mundo. É a única brasileira, junto com Petrobras, com Embraer, né, tem mais uma ou duas ali que eu não coloquei. Essa tendência da economia brasileira, das empresas daqui de investir muito pouco, ela sinaliza que o que elas fazem aqui é muito pouco do ponto de vista tecnológico. Estrito senso, né? Eu vou finalizar aqui com um exercício fascinante que a gente foi capaz de fazer, olhando microdados há uns anos atrás, que eu consegui para 2005, né, que mostra um pouco a relação, lá de cá, P&D por empregado, são pares de empresas. Quer dizer, você tem uma empresa multinacional, a matriz, Volkswagen, né, e a sua representante aqui no Brasil, Volkswagen do Brasil. Então, são absolutamente comparáveis. Por quê? Porque trata-se das mesmas empresas. Né? A linha verde é quanto que a empresa multinacional gasta na média mundial. Né? Não está por empresa, está por setor, mas a gente vai ver claramente essa distribuição. Isso passa para todos os setores. Né? Quando chega para a peça, para automóvel, por exemplo, né, gasta-se P&D por empregado mais de 18 mil reais, a gente fez uma taxa de câmbio, enquanto que aqui se gasta muito menos. Né? Ali a gente tem a receita líquida de vendas por empregado, e mostra simplesmente que eles vendem muito bem aqui, né? A receita líquida de venda por empregado é quase igual à da matriz, mas gastam muito pouco em tecnologia, se comparado com a importância do nosso enquanto o mercado interno. Né? Isso daqui é para outros tipos de atividades, aquelas lá são para indústrias mais tradicionais, isso aqui é para as nossas indústrias aqui, são as TICs, né? Instrumentação, automobilística, farmacêutica, você vê que farmacêutica a disparidade como é grande, né? Produtos químicos, informática, equipamento elétrico, etc. E a receita líquida de vendas, em alguns casos, né, a gente está praticamente empatado. Né? Esse é um gráfico tirado de um outro trabalho que mostra exatamente o seguinte: quando você tem empresas, o resumo desse gráfico é o seguinte: em atividades onde você tem um grupo de empresas brasileiras fortes, né, com capacitação, a tendência de gastos em P&D na indústria, tanto de nacional quanto de multinacional, é próxima da fronteira, entre aspas, dos países da OCDE. Quanto menos empresa brasileira você tem, mais as empresas daqui não fazem nada. Se tiver boas empresas brasileiras, tipo a Embraer, as outras vão ser obrigadas a concorrer a fazer alguma coisa aqui. Se você não tem, como é o caso da farmacêutica, que é um dos casos ali, né,
as empresas fazem significativamente pouco. Né? Então, aqui está a coisa vermelha, é a participação do controle de capital estrangeiro nas vendas totais de um determinado setor. Quanto mais alta a linha vermelha, mais controle multinacional você tem na atividade daquele setor. Né? E azul é o que a gente chamou de esforço tecnológico relativo. Quer dizer, quanto mais próximo de um, a gente está perto da média global. Né? Quer dizer, há uma questão importante de controle de capital, e esse é o recado que eu quero fazer aqui. Né? Eu não sei como é que está o tempo, né? Nós já estamos um pouco adiantados. Eu vou passar rapidamente por essa parte. Né? Por quê? Porque ela nos daria apenas um argumento para mostrar a importância do papel do Estado. Quer dizer, o ponto inicial, como pegar no caso norte-americano. Os Estados Unidos, por exemplo, que se diz como um país totalmente aberto, quer dizer, o presidente da República tem o poder de veto sobre toda a compra de empresa norte-americana por empresas estrangeiras. Né? Esse poder de veto tem sido usado, né? Mais recentemente, várias vezes, ele foi usado para áreas sensitivas ligadas à segurança nacional, em toda a área, e particularmente contra a tentativa de aquisição por parte de empresas chinesas. Né? Isso é facilmente demonstrável e exemplos a gente pode discutir com vocês depois. Né? Chegou-se ao ponto de que a empresa, foi feita uma audiência pública no Senado norte-americano, e empresas como Huawei e a ZTE estão praticamente impedidas de vender no mercado norte-americano porque elas foram consideradas como sendo ligadas ao Partido Comunista Chinês. Né? Quer dizer, então, uma questão de segurança nacional. Quer dizer, a ZTE e a Huawei praticamente não podem vender dentro dos Estados Unidos. Não estou dizendo nem instalar fábricas. Né? Em paralelo a isso, você tem toda uma história de desenvolvimento tecnológico, de intervenção do Estado que vem do pós-guerra, centrada, mas não apenas, mas principalmente no complexo industrial militar, né? Que fazem com que a grande maioria das inovações e das tecnologias desenvolvidas ali são feitas através da intervenção direta do Estado. Né? Se vocês não acreditarem em mim, a gente discute depois, mas não vou ter tempo de provar isso. Né? Mas é facilmente provar. Isso aqui é tirado de um livro, né? Que mostra que as principais inovações, eu estou falando de biotecnologia farmacêutica, toda a indústria farmacêutica norte-americana é dependente do enorme esforço de pesquisa, tá, via o National Institutes of Health, e no sentido, e mais ainda, que foi possível e passível de ser passado por controle das empresas via uma liberalização das formas de patenteamento que foram feitas dentro daquele país. Né? Bom, há uma série de estudos que mostram que o Vale do Silício não teria existido, não existe, não, vamos fazer o Vale do Silício no Brasil. Eu também quero fazer o Vale do Silício no Brasil, desde que você traga o Departamento de Defesa norte-americano junto, porque o que explica o Vale do Silício nos Estados Unidos não é o calor e o sol da Califórnia, né, e nem alguma coisa inerente ao DNA dos norte-americanos daquela região. O que explica é que o Estado norte-americano, via complexo industrial militar, bancou o surgimento de 3 ou 4 indústrias. Né? Os mais importantes são os circuitos integrados, estão aí. Né? Essa tabela mostra que nos anos 50, todos os projetos empresariais norte-americanos, inclusive da IBM, está colocado aí, para a construção de computadores, foram bancados 100%, né, por aquilo que está naquela coluna chamada, desculpe por deixar em inglês, Source of Funding, que ou é Army, ou é Navy, né, ou é as duas juntas, né, ou Air Force. É um dos três. Quer dizer, ali a construção de uma indústria de computadores norte-americana é uma construção geopolítica e que foi colocada no sentido de um contexto de uma corrida militar com a União Soviética, a antiga União Soviética, nos anos 50. Não vem me dizer que é empreendedorismo norte-americano. Né? Essa é um pouco a ideia daqui. Tem alguns gráficos aí que mostram a importância dos investimentos em P&D ligado ao setor espacial. Quer dizer, o setor espacial mais biotecnologia ligado à National Institutes of Health é praticamente 80% a 85% de gasto de P&D nos Estados Unidos. E tudo bancado pelo Estado. Quer dizer, a empresa faz. Se olhar os dados, eles fazem. Né? Mas o que eles fazem não seria nada se não fosse isso que está colocado aqui. Tá? Eu poderia falar da Rússia, Índia,
China, com muito detalhe, porque a gente está terminando, depois eu terei imenso prazer de enviar uma foto para vocês, a edição de 5 livros sobre a inovação nos BRICS. Né? Depois eu pego o seu endereço, será um prazer enorme enviar uma cópia desses 5 livros, onde a gente discutiu muito as estratégias de cada um desses países. Né? E aí ficou um pouco claro que você tem Brasil e África do Sul com uma estratégia um pouco ingênua, digamos assim, para dar conta dessa questão da tecnologia. A Rússia, né, que teve uma estratégia horrorosa durante o período Yeltsin, com o Putin, né, ele recoloca, se você for ler o discurso de posse do Putin, na primeira vez que ele entra, ele fala: nós vamos voltar a ser uma potência militar, nós vamos colocar a política industrial no centro da estratégia russa. Né? Isso ele tem feito, o governo russo tem feito de uma forma significativa, apesar de que continuam com uma dependência significativa de todo o complexo de petróleo e gás e de energia. Mas eles têm usado a área de defesa como sendo, né, o elemento. Isso acontece na Índia também. Entende? A Índia continua tendo pouca gente sabe disso, né, mais de 150 empresas estatais. Né? Ela tem empresas, todas as principais empresas não de software, né, mas de tecnologia, TICs, né, elas estão todas ligadas a 3 ou 4 ministérios, são públicas, chamam de Navratnas. Né? Navratnas são as joias do Rajá. Então, são as joias, são empresas estatais. Na área de TICs, elas estão ligadas ao Ministério da Defesa, fazendo armamentos e também circuito integrado, por exemplo. Né? Havendo interesse, eu posso mandar 2 ou 3 textos para vocês que mostram a importância disso. Né? A gente percebe claramente como isso ocorre a partir de Putin, com o aumento dos gastos em P&D, em pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor militar daquele país. Né? A China, né, eu tenho muita coisa para falar aqui, a China é muito conhecida, eu talvez não vou falar muito dela, os detalhes estão aí, eu vou falar 2 ou 3 coisas só. Em primeiro lugar, é uma pergunta que eu me faço como pesquisador já há algum tempo: o que são as empresas privadas chinesas? As grandes não têm nada de privado. As grandes empresas chinesas são direto ou indiretamente ligadas ao governo chinês, né, e também, particularmente, ao próprio Partido Comunista Chinês. Você vai pegar as principais, né, a ZTE, a Huawei, ou mesmo empresas do setor automobilístico têm uma participação significativa. Né? Elas saem com uma participação enorme. Então, elas começam a montar centros de P&D no exterior, etc., etc., a Lenovo no caso específico. O que eu quero singularizar da China, nesse tempo final aqui, é simplesmente o fato de que eles perceberam, há uns 5, 6 anos atrás, que a integração deles no mundo estava se dando fundamentalmente, a linha verde ali, né? O saldo da balança comercial era gerado por empresas multinacionais. Né? Eles acharam que isso é uma vulnerabilidade enorme. Né? E houve uma mudança significativa, que eu acho que é importante para a discussão do caso brasileiro. Né? Que é o fato de que eles perceberam que o mercado interno estava tendo um efeito significativo na dinâmica econômica, né? E montaram um programa que eles chamam de Indigenous Innovation, a tradução para o inglês, que é tecnologia voltada para o mercado interno. Tá? Aqui na exposição tem vários exemplos, né? Por exemplo, o desenvolvimento de aparelho celular voltado para a necessidade de um agricultor rural. Né? Quer dizer, vai desde o design até a parte final, não é você pegar um aparelho importado e colocar na mão do peão aqui, não. É diferente, totalmente diferente, é o desenvolvimento tecnológico. Isso vale para uma série de áreas que estão aí colocadas. Eles montaram 16 megaprojetos de desenvolvimento tecnológico voltados para aumentar a capacitação em áreas estratégicas, e aí vai da solar, estava sendo citada antes aqui, até colocar o homem na Lua. O importante, que eu acho que é um pouco para a discussão do caso brasileiro, né? E aí eu vou me aproximando da conclusão, isso aqui eu deixo para vocês aqui, né? E um ano depois tinha uma fábrica do lado, chinesa, capital chinês, fazendo um aviãozinho, né? Copiado da Embraer. É o que a gente chama de engenharia reversa, né? Uns chamam de cópia, não tem nada a ver com cópia, é você tentar entender o que está acontecendo ali. Quer dizer, o que os chineses percebem é que não dá para seguir
nisso, porque senão é que nem a história do coelho da Alice. Quer dizer, eu corro para ficar correndo atrás de algo que corre muito mais rápido que eu. E fala, bom, a gente tem um mercado interno enorme em expansão. Né? A gente pode desenvolver tecnologias que são específicas para o nosso tipo de ser. Não apenas o nosso tipo de ser, pelas capacitações e pelas dotações de recursos que a gente tem. Né? Quer dizer, eu sou ignorante e vocês me corrijam se eu estiver dizendo uma grande besteira do ponto de vista de engenharia. Mas para mim não é essa ideia de que nós temos um petróleo ruim aqui, ou nós temos um carvão ruim. A gente pode ter um carvão ruim para uma rota tecnológica que foi desenvolvida no norte para o tipo de carvão que eles tinham lá. Então vai ser ruim sempre, porque é diferente daquele. Talvez se a gente tivesse seguido uma rota tecnológica alternativa, a gente teria uma tecnologia que fosse adequada à nossa situação. Né? Quer dizer, eu sou daqueles que acham que tecnologia é específica do contexto. Por quê? Porque é o ser humano, nós aqui, interagindo com o nosso meio ambiente, com o nosso ambiente, tirando o meio, com o lugar onde a gente vive. Né? E, portanto, toda vez que se tem uma vinda de tecnologia de fora, é como se você estivesse vindo fazendo uma rota alternativa muito longa, tendo em vista as capacitações nossas. Eu acho que essa talvez seja a grande lição que os chineses começaram a perceber, que eles têm que seguir rotas novas. Né? E eles estão fazendo isso para tudo, da eólica, volto a dizer, até para chegar o homem na Lua. E é interessante que, aí volto a um gráfico anterior, caminhando para o fim, né? Pelo fato de que no bojo da crise de 2008, vários países, volto a dizer, lançaram uma série de pacotes de apoio à crise, né? E alguns países, a China em particular, mas a Coreia também fez isso, uma parte significativa desse pacote não foi para estimular o consumo. Quer dizer, o nosso pacote foi pequeno, mas ele basicamente pensou em estimular o consumo. Então, vamos sair da crise vendendo mais carros. Né? Então, as cidades nossas estão, acho que até a sua Maceió lá, né? Eu tive em Recife uma banca de tese um mês atrás, quase perdi o avião, porque demorei 1h30 da Universidade de Pernambuco até o aeroporto, e quem conhece lá sabe que é muito perto. Então, a gente colocou automóveis mexicanos nas nossas ruas, né? Com uma tecnologia que não tem nada a ver com a nossa. Por quê? Porque o nosso pacote de estímulo à crise foi para o consumo. Os chineses e os coreanos, por exemplo, fizeram um pacote de estímulo à crise para o investimento e para a tecnologia. Né? Eu coloquei verde aqui um pouco do ponto de vista de provocação, porque nesse componente verde, por exemplo, está todo o investimento em energia elétrica, né? Não é o verde tradicional, é nas coisas que os chineses acham que é importante. Aí está todo o desenvolvimento de transporte, né? Enquanto a gente discute aqui se vamos fazer uma São Paulo, Rio Campinas, um trem bala, né? Eu tive no seminário perto de não em Pequim, perto de, como é que chama? Não, a outra grande cidade deles, a maior cidade chinesa. Não, Xangai, né? Uma cidade que ficava a 150 quilômetros de Xangai. Eu perguntei se tinha qual era o transporte que tinha de trem. O cara falou, tem trem-bala. Eu falei, um por dia? Não, tem um por hora. Então é trem-bala com tecnologia chinesa, utilizando eletricidade e outras coisas como meio de transporte. Quer dizer, no fundo, é essa noção, né, de que quando a gente fala nas possibilidades de futuro, né, a gente tem que matizar muito bem o que significa essa transformação, e aí está a sustentabilidade também colocada entre aspas, porque ela pode significar, como o professor nos mostrou antes, coisas totalmente diferentes. Quer dizer, eu acho que a gente, enquanto humanidade, você tem um paradigma de produção que está se tornando cada vez mais inviável. Não dá para colocar mais automóvel dentro dos centros urbanos do mundo como está hoje, por exemplo. O que não significa que a gente vai ter uma possibilidade de crescimento das economias, né, que descarte totalmente esse modelo. Mas eu acho que você tem vantagens, né, e uma série delas o Brasil tem para essa transformação que ocorre em escala mundial, né, e estão muito vinculadas à utilização do maior potencial que a gente tem, além de água, recursos naturais e as nossas capacitações, que é essa extraordinária capacidade do mercado interno. A gente tem
para qualquer produto, né? Hoje nós somos o terceiro, quarto, no máximo quinto maior mercado mundial. Em alguns casos estamos chegando perto. Né? A gente ficar achando que vai conseguir perenemente ter um desenvolvimento baseado em sustentabilidade mais social, né, que é a mais importante do que uma chamada ambiental, da forma como temos aqui, eu acho que é complicado. Né? Bom, temos problemas, sim. Alguns já foram levantados, eu acho que esses problemas são geopolíticos, são absolutamente fundamentais. Né? A sinalização dos BRICS me parece um pouco importante nesse aspecto, né? E o fato de que a crise cutucando eles lá, as agendas vão ficando cada vez mais complicadas para nós, como foi mostrado na palestra anterior, do ponto de vista geopolítico. A gente tem problemas internos também, porque não somos capazes até agora, né, de fazer como os chineses e outros países, de ter um projeto de país para frente. Se a gente quer continuar sendo o que está, que queremos continuar importando quase que 100% de computadores, de outras coisas, ou vamos querer ter um papel mais ativo nessa revolução que vem. O outro é que aqui e no mundo o capital financeiro não está morto. Né? Os dados da economia norte-americana mostram que, apesar de todo o discurso do Obama, né, apesar de todas as legislações que se passaram, passou o tempo da crise, os lucros do setor financeiro foram lá para cima, o salário real do trabalhador continua caindo lá, né, no posto dado aqui, e, portanto, aqui dentro ele está começando a colocar essas linhas de fora também. A gente vê isso na mídia todos os dias aí. Né? E o terceiro é uma negociação, uma discussão mais séria sobre esse papel das empresas transnacionais. Eu acho que a gente não pode ser, digamos assim, muito ingênuo com relação a isso. Né? Quer dizer, as empresas transnacionais são uma característica do mundo, né? Ninguém vai querer transformar isso numa Albânia, é impossível, elas vão continuar sendo importantes. Agora, em todo lugar elas são importantes, agora elas negociam bem com projetos e propostas que se tem dentro do país. Eu acho que a culpa, se há culpa com relação a isso, é muito mais nossa do brasileiro do que das empresas, que vêm para cá com os seus projetos. A mesma IBM, que faz uma série de coisas aqui, quando ela vai negociar com a China, ela faz outras. Por que ela pode fazer lá e não pode fazer? Eu acho que você tem problemas mais amplos, alguns estão começando a ser equacionados, como a questão da educação básica e técnica, eu acho que melhoramos muito nos últimos anos, mas ainda temos problemas. Né? A gente tem ainda uma a entrada do tema inovação na agenda foi positiva, porque popularizou isso de uma forma significativa, mas ainda acho que a gente tem uma percepção um pouco primária sobre inovação. Né? A gente tem uma política econômica que ainda, infelizmente, é um pouco dissociada da política industrial, né? Eu posso falar isso aqui livremente, né? Não tem problema nenhum. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem tido alguns sucessos significativos. Eu quero terminar com apenas um exemplo, né? Que eu acho que uma grande transformação está sendo possível de ser feita hoje em dia com uma política explícita de tecnologia e inovação voltada para o segmento de saúde. Né? Por quê? Porque ali a proposta foi, olha, o problema não é que a gente faça, pelo contrário, a pesquisa nossa em saúde, a Fiocruz, a USP, a Unicamp, ela é de fronteira mundial. Em biologia a gente está na frente de muitos países. O problema nosso é falta de atores. Né? Então toda a política está centrada no sentido de ter grandes empresas brasileiras que vão competir com o capital internacional. Né? E junto com essas grandes empresas, você criar centros de P&D conjunto com a participação da Fiocruz e de outras instituições públicas, para dar uma musculatura tecnológica para essas empresas. Né? Se vai dar certo ou não, não sei. Né? Mas o caminho está aberto. Ele mostra que isso é possível. Nas TICs a gente não fez isso. Né? Há 2 meses atrás, ou poucos meses atrás, eu fiquei muito chateado aqui, porque a gente tinha umas empresas de um banco que chamava de Itautec, que foi vendida por uma miséria, 100 milhões de reais, acho que foi por uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, do Japão. Aquilo me doeu como brasileiro, assim, né? Porque é uma empresa que tem uma importância histórica, que a gente criou uma capacitação em automação bancária fantástica dentro do país, com tecnologia nossa, em hardware e software, que depois transbordou, e a gente tem um sistema democrático hoje, né? com eleições computadorizadas. O que não é feito nos Estados Unidos, a gente viu na eleição do Bush há 10 anos atrás, né? A gente deve à automação bancária nossa, porque toda a indústria de
hardware e software, você sabe disso melhor que eu, para a nossa democratização, para nossas urnas eletrônicas, ela veio como spin-off da automação bancária. E a gente perdeu isso agora. Vamos estar perdendo um monte de coisa. Eu acho que esses são alguns dos problemas. Vocês me desculpem aí se passei um pouco da hora, do tempo. Nós é um prazer, uma honra ter tempo de discutir e apresentar uma nossa coisa para vocês. Muito obrigado. Gostaria que o professor desse um exemplo claro na questão das usinas de álcool que nós estamos perdendo. Está sendo comprada por todas as empresas aí. Uma ou outra está sobrando aí. Bom, eu não tenho um exemplo específico, mas esse ponto que você levantou é absolutamente fundamental. Quer dizer, se tem uma... Eu passei muito rápido, mas se tem uma tecnologia que a gente foi pioneiro em escala mundial, né? Quer dizer, antes da Revolução Industrial, no Brasil já se fazia máquina para moer cana. Né? Nós tivemos uma proto-industrialização. Né? Antes da Revolução Industrial, tínhamos máquina para moer, né? para transformar aquilo em açúcar, porque não adiantava exportar a cana, evidentemente, ela ia perder toda a sua substância ali. Então a gente tem uma tradição histórica de centenas de anos, é talvez a indústria mais antiga brasileira. Né? E que... a herança dessa tradição histórica é que a gente acumulou capacitações tecnológicas de uma forma muito pesada, né? Quer dizer, do ponto de vista da pesquisa científica, o IAC em Campinas foi fundamental, né? Depois, mais para frente, você teve a Copersucar, pegou o Plano Açúcar e transformou aquilo num centro de tecnologia de altíssima qualidade. Né? Acontece que o mundo passa a ser dominado pelas finanças, como eu tentei passar para vocês aqui. Então, é tudo um jogo financeiro. Empresas norte-americanas podem vir aqui, as empresas de venture capital, sei lá o que é aqui, seja isso, vem aqui por preço de banana comprar uma usina dessas, sendo que a gente não tem nenhum mecanismo para discutir isso. Quer dizer, eu não quero nem dizer que impedir. Colocar uma discussão. Né? Quer dizer, quando a Huawei começou a entrar nos Estados Unidos, foi feita uma discussão no âmbito do Congresso norte-americano sobre o que era aquela empresa, o que eles queriam, qual é o interesse. É só comprar? É comprar para quê? Não vem me dizer que é para tecnologia. Né? Quer dizer, eu sou obrigado a escutar umas besteiras que são ditas aqui. Não. A gente está trazendo as empresas, né, lá para o polo do Rio de Janeiro de petróleo, porque eles vêm trazer tecnologia para nós. Eu não sei o que é Halliburton, outras trazem de tecnologia para cá, sendo que ninguém, a tecnologia de ponta disso está conosco. Né? Na verdade, nós vamos dar a tecnologia para eles, de graça, porque a gente vai dar ao mercado. Né? Quer dizer, é patético. Você tem alguns casos, inclusive, foi bom você lembrar esse exemplo, porque tem alguns programas, né, de apoio. Por isso que eu falei que a forma de pensar em inovação era primária ali. Tem alguns programas de inovação que exigem que entre uma empresa transnacional no meio do negócio. Por quê? Porque eles vão aportar tecnologia. Bom, a última que eu fiquei injuriado foi que a Oi foi passada para os portugueses aqui e disseram que eles iam trazer a tecnologia em telecomunicações. Eu falei, aí já é deboche. Né? Com todo respeito, né, aos nossos amigos do outro lado do mar, essa é uma área que a gente não tem que aprender, particularmente com os nossos irmãos aí. Né? Só se for para poder chegar na África. Então, eu só queria saber a respeito da indústria têxtil, chinesa e brasileira, porque o pessoal fala muito aí, o Brasil sempre reclamando da China, está diminuindo o parque têxtil no Brasil e transferindo para a China. Bom, o que tem, você tem, tem dois pedaços na resposta a isso. Uma é a ida, né, do centro da produção mundial para o Sudeste Asiático, a China em particular. Ele foi caracterizado por uma série de coisas. Nesse tipo de indústria que você está falando, né, em todas elas você teve quer dizer, o papel do Estado chinês na absorção dessa capacitação produtiva e no desenvolvimento de capacitações tecnológicas foi absolutamente fundamental. Né?
protegendo a produção interna e viabilizando a busca de certas eficiências. Né? Quer dizer, eu não sei em detalhe o caso da Têxtil Estrito Senso, mas eu vou contar um caso que eu sei que é parte do mesmo complexo industrial, que é calçados. Tá? Quer dizer, calçados a gente tinha até poucos anos atrás, no Vale dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul, uma produção enorme. Né? Quer dizer, teve um período que os chineses entraram, aí as fábricas do Rio Grande do Sul se moveram para o Nordeste, mas eles seguiram sempre tendo uma estratégia do quê? De tentar se especializar em calçado de baixo preço, né? Para o mercado de baixa e média renda nos países mais avançados. Calçado que vendia por 7, 8 dólares, onde o diferencial na competitividade era dado por duas coisas. Uma, baixo salário pago ao trabalhador que faz a montagem. E outra, numa tremenda capacidade de produção, né? Não de tecnologia, mas de produção. Né? Os nossos engenheiros técnicos voltados à produção de calçados tinham um nível de competência, segundo alguns estudos que eu conheço, que era maior do que a fronteira mundial, que eram os italianos. Né? Estavam lá na frente. O que os chineses fizeram? Né? Eles começaram a vir para o Brasil levar os técnicos brasileiros para lá, pagando um pouquinho mais do que se pagava aqui, dando condição de trabalho. Então, hoje em dia, você tem cidades na China que fazem calçados, onde a comida tradicional é o churrasco de picanha que a gente estava falando aqui. Por quê? Porque tem mais de 20 mil brasileiros, uma parte de gaúchos, trabalhando para empresas chinesas. As empresas brasileiras, vendo esse fato, se mudaram para a China também. Então, elas estão passando a empregar também chineses lá, né, para continuar tendo o seu padrão de concorrência. A gente não avançou do ponto de vista de capacitação tecnológica, né? Podíamos estar fazendo calçado para vender por 200 dólares, com marca, com design, né? Com couro melhor. O esdrúxulo ali é o seguinte, você exportava o couro bom, importava um couro vagabundo para fazer um calçado de baixa qualidade. A turma de couro do Rio Grande do Sul não conversava com a turma de calçados. Porque não, é muito caro isso. Quer dizer, ali, nitidamente, do meu ponto de vista, é uma falha sistêmica de uma política industrial que pense, olha, o importante é produzir aqui dentro. Vamos melhorar. Os chineses fizeram isso, eles começaram produzindo calçado de baixa qualidade, televisão de baixa qualidade. O que os japoneses, aliás, fizeram há 30 anos atrás. Eu sou daqueles antigos assim que a gente escutar o jogo do Palmeiras no rádio, né? Com os pica aqui, um rádiozinho desse tamanhinho assim, né? Que era japonês pequenininho, era tudo meio que vagabundo. Assim. E depois os chineses deram um salto. Os chineses foi a mesma coisa. A gente não foi capaz, não tem sido capaz de fazer essa transição. Né? E aí você pode falar em texto, você pode falar em qualquer área. Né? Mas em todas elas a questão é tecnologia não de produção, que a gente continua muito bem, mas é uma tecnologia para o desenvolvimento de produtos novos, de ocupar nichos mais avançados, de pegar, por exemplo, no caso de calçados, vender coisas que tenham design, que tenham uma incorporação de Brasil dentro dela. Né? Eu só acho que talvez esse fato de não estarmos nos organizando em todos os setores, está passando isso para os estrangeiros. Por exemplo, agora recentemente a Mitsubishi comprou a Seagro e tem um certo domínio sobre a produção de soja, insumos, etc., no Centro-Oeste. Qual é o interesse da Mitsubishi nisso, né? Então, eu fico perguntando se isso realmente não é um entreguismo já orquestrado para passar todos esses nossos conhecimentos, as nossas indústrias, para o capital estrangeiro. Será que isso é decorrente de falta de uma política ou, na realidade, é uma política dirigida para o entreguismo? Bom, eu não sei se é uma política dirigida para o entreguismo. O que eu sei é que, digamos assim, por um lado, em burocracia de qualquer tipo, né, a brasileira inclusive, você tem interesses internos dentro das burocracias que são conflitantes. Quer dizer, eu sou economista, eu falo isso com absoluta tranquilidade. Né?
há algo em nível internacional que tende a mostrar que os interesses demonstrados dentro dos ministérios da Fazenda e de Economia, isso vale para o Japão também, tá? Eles são, no mais das vezes, dissociados desse tipo de discussão que a gente tem aqui, né? Então, no pós-guerra, o Japão passou por um problema similar. O Ministério da Economia queria que eles continuassem com as vantagens comparativas tradicionais, fazendo porcaria, né? Integrando na economia global. O pessoal do MIT, que a maior parte era engenheiro, né? Eles tinham uma proposta de transformar o país, né? Não vamos continuar com essas porcarias, vamos fazer o que é o nosso futuro, que na época era o que? Automóvel, né? Eram as coisas da revolução industrial que estava se generalizando no mundo naquele momento. E eles ganharam esse embate político. Em alguns países, esse embate político tem sido ganho pelas forças menos mercado, né? Mas é uma questão complicada. O que eu acho que no caso brasileiro talvez seja mais complicado, vai ser provavelmente objeto da discussão dessa tarde aqui, né? Infelizmente, eu até gostaria muito de vê-lo, não vou poder estar aqui. Mas, e por quê? Porque eu acho que certos debates, o tipo de mídia que a gente tem, nos impede de debater, né? Mas eu fico fascinado de estar podendo conversar com vocês desse tipo. Mas se não fosse esse acaso, né, do presidente ter nos colocado em contato, isso não iria acontecer, né? Eu sei que somos muito mais do que os poucos que a mídia nos tenta colocar, mas a gente tem que achar talvez o espaço de começar a colocar para fora algumas dessas inquietações, né? Porque com essa mídia que tem aí, né, ela quer um outro tipo de integração. Ela quer diretamente ligada às finanças, aos interesses das finanças lá do centro, tá?